Amém. A graça e a paz. Amém. Queridos, esses 4 casais eu conheci faz alguns anos atrás já. E é um privilégio para mim poder estar aqui nessa data. Me fizeram até pôr uma gravata nesse calor aqui, né, para vir honrar. Falei, vou pôr a minha melhor roupa lá em Florianópolis, né? O melhor que dá para fazer. Mas parabéns, é um privilégio para mim poder estar aqui. Uma das coisas que eu estava, enquanto a gente orava aqui, eu estava pensando, e a minha mensagem até fala a respeito disso, é que a vida é espiritual. A vida é espiritual. Existe um mundo espiritual que age com autoridade e soberania sobre o mundo material. E às vezes a gente olha uma cena como essa, parece 4 casais de joelho recebendo oração. Mas na verdade, quando você olha isso aqui nas regiões celestiais, tem muito significado. Os Espíritos entendem o que está acontecendo aqui. O Espírito Santo valida o que está acontecendo aqui. Deus agora está dizendo assim, estes são ungidos do Senhor que estão andando na terra, né? Então a vida ela é espiritual. E uma das coisas que me chama a atenção e me veio ali é que Florianópolis, eu não sei de onde vem isso, eu nem sei, mas uma vez eu ouvi que Florianópolis é a Ilha da Magia, né? Já ouviram falar disso? Né? É a Ilha da Magia. E a Bíblia me levou, então, o Senhor me levou a ler o texto de Atos capítulo 8, que diz assim: enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava ali Cristo ao povo dali. As multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia, pois os espíritos imundos gritavam em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Quando os espíritos imundos saem, ali se manifesta a alegria do Senhor. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Esse texto está falando que naquela região existia um homem que enganava as pessoas com as suas magias. Mas quando chegou ali o Evangelho, quando chegou ali Filipe pregando a mensagem do Cristo ressurreto, aquelas magias se mostraram inferiores ao poder de Deus. Quando chegou ali aquele que era ungido por Deus, a magia daquele que agia através das trevas se mostrou pequeno. E ele mesmo se converteu ao Senhor. Ele mesmo se entregou ao Senhor e ficava chocado com o tamanho do poder de Deus. Ele ficava admirado com o que Deus podia fazer. Durante anos ele ofereceu ofertas aos espíritos imundos. Durante anos ele ofereceu sacrifícios aos espíritos imundos, para que aqueles espíritos fizessem aquilo que ele pedia. Durante anos ele foi na virada do ano jogar flores lá no mar, para que o espírito pudesse fazer algo de bom por ele. Durante anos ele se entregou a esse tipo de magia, a essas coisas, esperando que os espíritos das trevas o considerassem.
Mas quando chegou Felipe, o ungido de Deus, no poder do Espírito Santo, quando chegou Felipe com o poder daquele que tem todo o poder, com a autoridade daquele que tem todo o poder, inclusive aqueles que praticavam a magia e acreditavam nele, se converteram ao Senhor Jesus, se entregaram ao Senhor Jesus. Não existe espírito que não tenha que se curvar diante do nosso Deus. E é na autoridade do nosso Deus que nós agimos, é na autoridade do nosso Deus que nós andamos. A Bíblia continua dizendo: quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Os apóstolos, Pedro e João, chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Agora não era apenas Felipe, agora várias pessoas já estavam ali, baseados no poder do Espírito Santo. Não era um, agora já são 5 pastores. Já não é só um, agora já tem 5 aqui na Domo. Sabe, eles foram recebendo a unção do Espírito Santo um a um. Não estou dizendo que todos nós temos que ser reconhecidos dessa forma, mas eu estou dizendo que você pode também chegar a uma intenção, uma conclusão, uma consciência de que o Espírito Santo quer ser derramado sobre a sua vida. O Espírito Santo também quer usar a sua vida. O Espírito Santo também quer fazer com que você ande com ousadia e autoridade no meio deste lugar, que foi considerado a ilha da magia, mas vai ser considerado nos próximos anos o lugar do poder de Deus, da manifestação do poder de Deus. Se você recebe, isso passa a valer na sua vida. Assim é, deste lugar, nós estamos comemorando esses 4 anos, mas é um marco para o que vai acontecer na ilha de Florianópolis. É o tempo do poder de Deus se manifestar neste lugar. É o tempo de coisas novas acontecerem através das nossas vidas. É tempo de aqueles que achavam que tinham grande poder espiritual se curvarem diante do nome de Cristo Jesus. Prepare-se, prepare-se. Senhores, autoridades de outros tipos de invocação espiritual virão até este lugar, até as igrejas de Florianópolis, buscando o verdadeiro poder, a verdadeira autoridade. Eles reconhecerão o nome do Senhor Jesus em todo o tempo. Queridos, a vida é espiritual. Aquilo que nós vamos falando, declarando, Jesus diz: as minhas palavras não são palavras quaisquer, as minhas palavras são espírito e vida. Cada palavra do Senhor Jesus é espírito de vida sobre nós. Existem muitas palavras de morte, palavras onde nós dizemos: não vai dar certo, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Eu sou assim porque o meu avô era assim, meu pai era assim. Palavras de morte, palavras de condenação, palavras de culpa, palavras que roubam, matam, destroem. Existem várias palavras desse tipo. Mas quando Jesus fala, Ele fala palavras de espírito e vida. São palavras que arrancam os espíritos imundos daquilo que eles estão agindo nas nossas vidas e colocam a vida do próprio Senhor Jesus para agir em nós. Palavras de vida. O mundo, a vida, ela é espiritual. Nós podemos achar que o dia a dia é isso aí: eu vou acordar, eu vou para o trabalho, eu volto do trabalho, eu vejo minha esposa, dou um beijo nos meus filhos, eu deito, eu durmo, eu acordo, eu vou para o trabalho, eu volto do trabalho, eu vejo a minha esposa, eu dou um beijo nos meus filhos, eu deito, eu durmo, eu acordo, eu vou para o trabalho, eu volto do trabalho. Mas a vida não é isso. A vida, ela é espiritual, e nós precisamos, como cristão, reconhecermos, acordarmos, temos os nossos olhos iluminados para que a vida é muito maior do que as coisas que nós estamos vendo. Ele nos chama não para vivermos por vista, mas por fé. A fé se tornou os seus novos olhos. A fé se tornou a forma como você vive.
algo acontece, um diagnóstico médico, algo, uma palavra, uma situação, uma circunstância adversa. Essa não é a sua verdade, essa não é a sua realidade. A sua realidade é a vida pela fé, a sua verdade é a vida que Cristo Jesus conquistou por mim e por você. A vida é espiritual. E não importa que tipo de espírito maligno esteja agindo contra a sua vida, ele é inferior ao poder de Deus em você. É por isso que ele diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O mundo jaz no maligno, mas ele venceu o mundo. E é essa autoridade que está em nós, nós vivemos baseado nessa autoridade. A vida é espiritual. A verdade está em Cristo, a nossa realidade está em Cristo, esta é a vida espiritual. É por isso que Jesus nos convida a abrirmos os nossos olhos, a compreendermos que somos seres espirituais, a compreendermos que temos a oportunidade de vivermos essa vida espiritual. A Bíblia nos ensina que o visível foi criado pelo invisível. Ou seja, o que é maior, a criatura ou o Criador? E o invisível criou o visível. E eu e você em Cristo Jesus temos acesso a essa vida criadora, a essa vida espiritual. Somos maiores do que as circunstâncias, somos maiores do que as coisas que vemos. Não somos definidos pelas coisas deste mundo, somos definidos pela palavra de Deus, que é espírito e vida. Essa é a nossa realidade. É por isso que Jesus nos convida a nascermos de novo. Jesus nos convida a nascermos do Espírito. Jesus nos convida a deixarmos de ser homens carnais, homens terrenos, e passarmos a sermos homens espirituais, homens celestiais. O apóstolo Paulo vai dizer: a nossa cidadania está nos céus. Quando você se converte ao Senhor Jesus e permite que Ele entre na sua vida, o seu espírito nasce, você nasce do Espírito, e você deixou de ser um cidadão de Florianópolis. Agora você é um cidadão dos céus. Agora você tem jurisdição sobre toda a terra. Agora você, assim como Abraão, se torna herdeiro do mundo. Em qualquer lugar que você for, você tem autoridade naquele lugar, porque você tem a sua cidadania nos céus, e os céus são superiores à terra. A vida é espiritual. Não podemos ser guiados pelas coisas deste mundo. E é por isso que Jesus, Ele nos convida a nascermos de novo. Jesus nos convida a termos uma nova vida, uma vida no Espírito. Porque Ele diz assim em João capítulo 3, o Evangelho de João capítulo 3, versículos 5 e 6, nos ensina o seguinte: Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Quantos de vocês creem na obra de Cristo Jesus? Quantos de vocês creem que Ele morreu e ressuscitou? Quantos de vocês creem que Ele é o Filho de Deus que veio em carne? Todos nós que cremos, nós nascemos de novo, nós nascemos de uma mensagem espiritual, por isso agora nós somos Espírito, e aquele que nasce do Espírito é Espírito. Isso significa que a sua vida material não tem mais influência sobre você. A carne não tem mais influência sobre você. A Bíblia diz que o velho homem morreu, nós colocamos ele na cruz juntamente com Cristo e nós ressurgimos de forma espiritual. Nós somos uma nova criação em Cristo Jesus. Nós nascemos de novo e agora nós somos espíritos. Nascer de novo, o que nasce do Espírito é Espírito. Nós somos esse ser espiritual. E a pergunta que fica é:
não é como abandonar a vida da carne, porque a vida da carne morreu. A pergunta que fica é: agora que eu nasci de novo, sou um bebê espiritual, como eu vivo a vida espiritual? A nossa luta não é contra a carne. A nossa luta não é ficar tentando abandonar o pecado. A nossa luta não é tentar ficar deixando a vida passada. E, queridos, aquilo não existe mais. Jesus nos chama para colocarmos o foco na vida que Ele nos deu e não em tentarmos abandonar a vida que vivíamos. Vocês estão acompanhando? Queridos, tem como, já estou saindo tem como, hoje, acontece um crime, um assassinato, mataram alguém, amanhã nasce um bebê, tem como a gente condenar esse bebê pelo assassinato de ontem? Não. Sim ou não? Não. Por quê? Porque o bebê não existia quando aconteceu o assassinato, certo? Por isso a gente não pode condená-lo. Então por que você, que nasceu de novo em Cristo Jesus, ainda se considera culpado pelos erros do seu passado? Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não é o que era, aquilo morreu, ficou para trás, você é uma nova criação. Você nasceu de novo. Então aquilo ficou para trás, nós nascemos de novo, nós nascemos do Espírito. Nós não somos mais da carne, nós somos do Espírito. A pergunta que fica é: como viver a vida do Espírito? Eu e você deveríamos ter os nossos olhos voltados para descobrirmos quais são os mistérios que Deus tem a nosso respeito. Muitas vezes a gente perde tempo falando da vida do homem que deixou de existir. Esses tempos nós tivemos um retiro de homens lá na igreja. E homem é engraçado, porque de repente um fala assim: ah, você não sabe como eu era. Aí o outro fala: não, eu fui pior. Aí o outro: não, você não sabe o que eu fiz. Aí eu entrei na roda e falei: por que vocês estão falando do que era? Deixa isso de lado. Vamos falar do que podemos ser, de como podemos viver, daquilo que temos em Cristo Jesus como uma nova realidade. A vida é espiritual. A vida é espiritual. Nascer de novo, nascer do Espírito, como viver a vida espiritual? Deus sabia que teríamos dificuldade de compreender tudo isso. Por isso Jesus nos ensina em João capítulo 14, versículo 16 e 17. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Aqueles que são da carne não têm relacionamento com o Espírito de Deus. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês e estará em vocês. A Bíblia nos ensina que Jesus pediu ao Pai um outro Consolador. Porque Jesus também é um Consolador. O Espírito Santo é um outro Consolador. Essa palavra Consolador no grego é a palavra Paráclito. Paráclito é aquele que é chamado a estar ao seu lado, como se fosse um advogado em sua defesa, como se fosse alguém que te consola, te abraça, como se fosse alguém que te suporta com palavras de vida. Esse é o Paráclito, um conselheiro. Ou seja, o Espírito Santo ele foi chamado, foi dado por Deus para estar ao nosso lado, estar conosco em todo o tempo, nos ensinando, nos orientando, nos guiando. Porque nós nascemos de novo do Espírito. Éramos carne, nascemos do Espírito. Mas Deus sabia que a gente ia bater a cabeça para entender esse assunto. O que Ele fez? Ele colocou um Paráclito, Ele colocou um Consolador, um conselheiro ao nosso lado, para que Ele nos ensine a viver a vida espiritual. Sabe, eu dou esse exemplo, me perdoe desde já.
porque é inferiorizar demais o Espírito Santo, é fazer ele pequeno demais com o meu exemplo. Mas é um exemplo que nos ajuda a compreender. Imagine você que você é uma pessoa muito bem sucedida no Brasil. Nenhum amém? Nenhum lambano. Você é uma pessoa muito bem sucedida no... Mas imagine que você sabe fazer negócios, você tem uma boa família, você tem um bom português, você se comunica bem, você tem todas as qualidades necessárias para viver bem no Brasil. De repente, você recebe um passaporte, um visto, para você poder ir até o Japão. Você chega no Japão, você tirou seu visto, você está feliz, você chegou no Japão, você desce do avião, vai para onde? Você olha a placa para procurar a saída, tem 3 riscos lá. Você fala, o que significa a saída? Eu não sei ler essa placa. Mas você é muito capaz no seu português. Só que agora você está no Japão e... o que está escrito ali? Não sei. Eu precisava de um carro para ir num lugar, você chega até um carro, não sei o que, você abre a porta da esquerda, senta para dirigir, você vai dirigir? Não, por quê? Porque no Japão você dirige do lado direito. Você é um piloto no Brasil. Lá, você não sabe nem entrar no carro para dirigir. Você quer comer. Você chega lá, você vê um negócio assim, você... olha, eu queria aquilo ali, você aponta, né? Você tentando se comunicar no Japão. Ele te dá um feijão, você pensa, é salgado. Lá o feijão é doce. É a sobremesa. É o sorvetinho de feijão. É o contrário. Você quer sacar dinheiro, você está procurando um lugar para sacar um dinheiro, conseguir um dinheiro, mas as placas não te dizem nada. Você não sabe como usufruir daquilo que você tem. Você não consegue. Agora eu não sei você, mas eu, quando estava na escola, sempre tinha um japinha gente boa. Não é? É ou não é? Sempre tem um japinha gente boa na escola. Eu tinha um amigo desse japonês, gente boa. Agora imagina que você está lá no Japão perdido e o japinha gente boa chega. E ele começa a conversar com você. E ele fala, olha, seja bem-vindo ao Japão, eu vou te ensinar a viver aqui, eu vou te conduzir aos lugares. A saída do aeroporto, está vendo aquele sinal? Aquele sinal significa saída, vamos lá. Olha, entra aí no carro, eu vou te levar a alguns lugares. Ele te leva a um restaurante, se você quiser comer, esse lugar aqui é comida. Se você quiser sacar alguma coisa, esse lugar aqui é o banco. Se você quiser, e ele vai te conduzindo pelo Japão. Ele vai te orientando pelo Japão. Você tem capacidade para conhecer e viver no Japão? Não, mas o japinha gente boa, na capacidade dele, você consegue experimentar o Japão? Sim. Da mesma forma é o Espírito Santo. Queridos, nós éramos super capazes, super pessoas na vida da carne. Nós dávamos o nosso jeitinho, nós buscávamos o nosso prazer, nós fazíamos o que queríamos. Mas nós, ao nascermos de novo, conseguimos um passaporte, um visto para o mundo espiritual. E quando a gente chega lá, nada do que a nossa carne conhece funciona. Nada do que você tem de conhecimento terreno serve para o mundo espiritual. Nada que você tem das coisas dessa terra funciona para o reino celestial. E aí de repente você está perdido. Você acha, porque aqui você vendia e comprava, você acha que você pode chegar diante de Deus com 3 dias de jejum e comprar uma bênção. Você acha que o seu tempo de leitura bíblica é o que vai te dar créditos para você ter moedas de barganha no céu? Você acha que porque você fala bem e você tem uma posição elevada lá na vida terrena, agora você tem que ser reconhecido no céu?
Mas essas coisas não valem nada. Ele está falando a vida é espiritual. E aí você está perdido, porque agora, então aquilo que eu sei não vale aqui? Não. E como que eu vivo então? Aí vem um japinha, gente boa. Vem o Espírito Santo de Deus, o Consolador, aquele que foi enviado para estar ao seu lado e te ensinar a viver a vida espiritual. E aí ele te leva nesse lugar. Se você quiser se alimentar, olha, a palavra de Deus que alimenta é essa. Se você quiser sacar a sua herança celestial em Cristo Jesus, olha, é assim que faz. Olha, se você quiser se locomover aqui, é assim que você se locomove. E ele vai te ensinando. Você tem capacidade para viver a vida espiritual em si mesmo? Não, mas pela capacidade do Espírito Santo nós podemos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele é o Consolador. Quando nós nascemos de novo, nós nascemos do Espírito e agora podemos ter comunhão com o Espírito de Deus. Nascer de novo é conseguir o seu visto. Conhecer o Espírito Santo é aprender sobre a sua nova vida espiritual. A vida espiritual você não vive com as habilidades e conhecimentos que você tem na vida terrena. Você precisa anular isso e aprender com o Espírito Santo. Ele nos guia, Ele nos consola, Ele nos orienta. Esse é o Espírito Santo. Ele é um amigo em todo o tempo. Ele é Deus na terra. O Espírito Santo não é um poder. O Espírito Santo não é um vento, o Espírito Santo não é um fogo, o Espírito Santo não é uma água. O Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus. A Bíblia diz que Ele está com você e em você. Deus escolheu você para ser a casa dEle. Deus escolheu você para ser morada dEle. O Espírito Santo vem e nos conduz, vem e nos orienta. Como Ele nos orienta, como Ele nos ajuda. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 26, a Bíblia diz o seguinte: quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, Ele testificará de mim. O Espírito Santo, Ele nos guia em toda a verdade. O Espírito Santo, Ele só tem um assunto: verdade. E o Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o Espírito Santo não fala de outra coisa a não ser Jesus. Sabe aquela vozinha que você vai visitar e ela sempre fala do assunto que ela quer falar? Você pergunta uma coisa e ela te responde aquilo que ela queria falar. Ah, ontem não consegui fazer o feijão. Aí você fala: vó, fui mal na prova dela. Pois é, o feijão ontem não ficou bom. Aí você fala: mas vó, eu não... O feijão, e o feijão, e o feijão. E o Espírito Santo é assim. Espírito Santo, eu estou com um problema aqui. Ele fala: Jesus. Espírito Santo, é que você não está entendendo a minha situação. Ele fala: Jesus. Espírito Santo, é que eu queria avançar, crescer, novos planos. Ele responde: Jesus. O Espírito Santo não fala de outro assunto, ele fala apenas de Jesus. Ele testifica a respeito de Jesus. Jesus é a sua verdade, Jesus é a sua realidade. Então Ele não está falando a respeito das coisas que você quer falar, Ele está falando a respeito das coisas que Deus tem para você. Ele não vai perder tempo falando de probleminha de terra. Ele vai falar a respeito das coisas espirituais. A vida é espiritual. Ele nos guia na verdade, Ele fala através da verdade. O vocabulário do Espírito Santo é verdade, é Jesus Cristo.
O Espírito Santo se relaciona conosco no Espírito. Ou seja, os assuntos da alma e do corpo não tem que estar sujeito ao Espírito. Ele não quer falar sobre os problemas da sua alma ou os problemas do seu corpo. O Espírito Santo fala a respeito das coisas espirituais, dos assuntos espirituais. O Espírito Santo, ele não fala com a sua alma. O Espírito Santo, ele não fala com o seu corpo. Porque para ter comunhão nós precisamos de natureza semelhante. Tem como um cachorrinho ter comunhão com uma árvore? Se você tentar cruzar a semente de um cachorro com uma árvore, vai dar um filhotinho? Não. Ou seja, seres de naturezas diferentes não têm comunhão, não frutifica. Só existe frutificação em seres que podem ter comunhão, seres da mesma natureza. É por isso que Jesus disse: nasça de novo, nasça do Espírito, para que você possa ter comunhão com Deus. Ou seja, as coisas que não são Espírito não se relacionam com Deus, não entram no reino de Deus. É por isso que a Bíblia nos ensina em Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos 8,16, o próprio Espírito confirma o nosso corpo, o próprio Espírito confirma a nossa alma, o próprio Espírito confirma o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Isso significa que as suas emoções hoje estão pensando assim: eu acho que eu não sou filho de Deus, estou meio triste. O Espírito Santo está preocupado com isso? Não. Ele continua gritando no seu espírito: ei, você é filho de Deus. Você sente uma dor no seu corpo. Você fala assim: não sei se Deus me ama porque eu estou com uma dor no corpo. Isso é verdade? Não, o Espírito Santo continua testificando ao seu espírito: você é filho de Deus. Você não está aqui nas emoções, você não está aqui nos sentimentos, você está aqui por causa da verdade espiritual. A vida é espiritual e o Espírito tem comunhão com o seu espírito. E para ter comunhão no seu espírito, ele usa a palavra da verdade, a palavra de Cristo Jesus. E Jesus diz: a minha palavra é espírito e vida. Percebe? Palavra espiritual, vinda do Espírito Santo para o seu espírito. É assim que ele se relaciona conosco. Essa é a vida de Deus para nós. Ele não fala com a alma. Nós precisamos ter naturezas semelhantes para ter comunhão. Nós também precisamos então nos relacionar com o Espírito de Deus de forma espiritual. Muitos tentam com as emoções e os sentimentos, mas isso é alma e corpo. Hoje eu não estou sentindo paz. Paz não é para você sentir. Paz é a sua realidade em Cristo Jesus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Eu preciso tomar uma decisão, mas eu não estou sentindo paz. Joga fora isso aí. Eu vou tomar essa decisão porque eu senti uma paz em tomar essa. É do diabo. Porque o mundo espiritual não é para você sentir. O mundo espiritual é pela fé. Eu creio que aquilo que ele disse é a minha realidade. Eu não senti paz, mas a paz está guardando a mente e o coração de você mesmo assim. Hoje estou a fim de ir à igreja louvar, levantar a mão. Estava tudo bom, né? Até chorei. Alma e corpo. Isso não é se relacionar com o Espírito. O Espírito fala da verdade. E se da verdade causar uma emoção em você, maravilhoso. Mas se você vier só para ter uma emoção, só para ter um sentimento, isso não é espiritual.
A vida é espiritual. É por isso que a Bíblia nos ensina em João capítulo 4, versículo 24. Perceba, o Espírito Santo fala ao nosso espírito. Ou seja, Ele só fala conosco pelo Espírito. Isso é fácil de entender, né? Agora olha o que diz João 4, 24. Deus é Espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em Espírito e em verdade. Se você quiser ter um relacionamento com Deus, tem que ser em espírito e em verdade. Um relacionamento com Deus pode partir do seu corpo, pode partir da sua alma, tem que ser em espírito e em verdade. Percebe? Ele fala conosco no espírito e nós precisamos responder pelo espírito. Muitos de nós compreendem quando nós falamos que o Espírito Santo testifica ao nosso espírito. É verdade, Ele é Deus, Ele é o Espírito, e aí Ele vem falar comigo no Espírito. Mas muitos de nós não compreendemos o que significa nós conversarmos com Ele no Espírito. Nós achamos que ir à igreja é um conjunto de emoções e sentimentos. Naquele lugar lá, sabe, eu não me senti bem, o pastor trouxe uma palavra lá que me confrontou as minhas crenças. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, você só cresce quando você aprende além do que você já sabe. Se você for num lugar onde você concorda com tudo que falam, nada te faz pensar, significa que você está no lugar errado, esse lugar não vai te levar a crescer. Porque você só vai crescer quando você aprender algo além do que você já sabe. Então, antes de criticar, questione você. Entende isso? Ele fala conosco no Espírito, mas eu e você temos que nos comunicar com Ele também pelo Espírito. E aí que fica esquisito, fala, tá, mas o que seria falar com Ele no Espírito? Porque eu vou até Deus, pastor, e eu tenho meu momento lá, eu ligo uma velhinha cheirosa, aí eu pego minha Bíblia, meu marca-texto, e aí eu ajoelho lá, e eu choro diante de Deus, eu me entrego, sabe, para Deus, e eu choro para Ele. Queridos, o choro da sua alma não se comunica com Deus. O sacrifício do seu corpo não diz nada para Ele. Fiquei 10 horas aqui sem dormir, só para ajudar a igreja, e só para fazer para Deus, e isso não comunica com Deus, não é a língua que Deus fala. Deus é Espírito, e é necessário que os adoradores o adorem em Espírito e verdade. O Espírito Santo fala a verdade ao nosso Espírito, e o nosso Espírito deve falar a verdade ao Espírito de Deus. Você vai cantar e canta, remove a minha pedra. Mas você já não ressurgiu com Cristo? Então que pedra é essa que está te impedindo? A adoração tem que ser em espírito e verdade. O que está cantando é mentira, então Deus não recebe. Restitui, eu quero de volta o que é meu. O que você perdeu? Se todas as coisas é Ele que te abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, foi Ele que te fez herdeiro em Abraão através da obra de Cristo Jesus. Todas as coisas são suas. O que é que você perdeu? Você quer que seja restituída a vida da carne? O quê? Isso não é verdade. Nós precisamos adorar em espírito e verdade. O português é uma língua, certo? Em inglês é uma língua. A língua do Espírito Santo é verdade. E para eu me comunicar com o Espírito Santo, eu tenho que falar a língua que ele fala. Qual que é a língua que ele fala? Verdade. Adianta você falar alemão com uma pessoa que só sabe falar português? Comunica? Tem comunhão?
Então, se você chegar com a sua linguagem do corpo, com a sua linguagem da alma, você comunica com o Espírito? O Espírito fala a verdade são as palavras de Cristo Jesus, que são Espírito e vida. Nós devemos falar a mesma língua para nos entendermos, para nos compreendermos. Os adoradores adoram em Espírito e verdade. O problema, o medo, a falta, a doença, é verdade sobre você? É verdade? Então por que você fala deles para o Espírito Santo? O Espírito Santo entende essa língua? Qual língua o Espírito Santo entende? A verdade. Então, de vez de chegar e falar: Espírito Santo, estou doente. Espírito Santo, obrigado, porque o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos habita e vivifica o meu corpo mortal. Aí ele fala: é verdade, eu entendi o que você está falando. Espírito Santo, está faltando dinheiro, está faltando... Não, tem uma verdade que diz: Ele se fez pobre para que você fosse feito rico. Espírito Santo, eu não tenho capacidade, eu não consigo, eu não posso. Tudo posso naquele que me fortalece. Percebe? Aí você se comunica com Ele, aí você vive a vida espiritual. Aí Ele vai te ensinando essas coisas. E de vez de ficar narrando o mundo terreno para o mundo espiritual, você começa a declarar as verdades espirituais sobre o mundo terreno. Queridos, não foi a carne que se tornou espiritual, foi o espiritual, o verbo que se tornou carne. Ele desceu. O mundo carnal, o mundo terreno é inferior. Devemos falar em espírito e verdade. A situação está desagradável, desfavorável. Você fala sobre o quê? Sobre a verdade. De uma forma mais simples, porque algumas pessoas ficam pensando assim: não sei esse negócio aí. Alguém já resolveu o problema falando do problema? Como que resolve o problema? Falando da verdade, falando de solução, não do problema. Se você ficar repetindo problema, você resolve ele? Não. Para concluir, que está acabando o meu tempo aqui, Gabriel disse que eu podia ir até 11h30. Me perdoem. Eu estou brincando, estou pegando o pé dele. Ele disse 12h. Mas 12h eu quero estar almoçando, quero ir na praia hoje ainda, né? O Evangelho de João, capítulo 7, versículo 39, diz assim: isso ele disse a respeito do Espírito. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Aqueles que creem em Cristo Jesus recebem o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, porque ainda Jesus não ter sido glorificado. O Espírito Santo Jesus estava dizendo coisas a respeito do Espírito, que as pessoas que crescem em Cristo Jesus receberiam. Mas o Espírito Santo ainda não havia sido dado, porque Jesus Cristo ainda não havia sido glorificado. Ou seja, existia uma condição para o Espírito Santo ser dado: Jesus ser glorificado. Aqueles que nascem do Espírito, eles recebem o Espírito Santo. O texto diz que quando Jesus fosse glorificado, o Espírito poderia ser derramado. O Espírito da verdade, o Consolador. Queridos, isso significa que em algumas situações, quando você não está vendo a ação do Espírito na sua vida, significa que Ele não está agindo ali por falta de declaração de quem Jesus é. Porque todas as vezes que Jesus é glorificado, o Espírito se manifesta. Vocês estão entendendo? Aonde Jesus é glorificado,
o Espírito é derramado. Eu sei que esse texto fala de que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, e quando foi assunto aos céus, recebeu a sua glória, e Ele pediu ao Pai, e o Pai derramou o Espírito Santo. Mas nós podemos fazer uma aplicação dessa verdade nas nossas vidas. Em qualquer lugar aonde Jesus for glorificado, ali o Espírito é derramado. No lugar de falar das circunstâncias, dos problemas, das lutas, das derrotas, falar a respeito da verdade que é Cristo Jesus, e aonde Cristo Jesus é glorificado, o Espírito se manifesta, Ele é derramado. Em vez de ficar resmungando, murmurando, falando, fofocando, falar a respeito da verdade que é Cristo Jesus, e aonde Cristo é glorificado, o Espírito é derramado. Como viver a vida espiritual, falando a verdade, se relacionando com o Espírito Santo na verdade. Como trazer à existência essa vida espiritual, falando a verdade. Porque aonde a verdade é proclamada, onde o Cristo é glorificado, o Espírito é derramado, e toda a matéria se curva diante do mundo invisível. O invisível criou o visível. Toda a matéria se curva diante do poder, da manifestação, da autoridade do Espírito Santo de Deus. Gostaria de pedir que você se colocasse em pé, por gentileza. E aonde Jesus Cristo é exaltado, o Espírito é derramado. Eu quero convidar você a fechar seus olhos e começar a agradecer a Deus pela pessoa de Jesus Cristo, pela verdade que há em Cristo Jesus, pela palavra que Deus tem a seu respeito. Glorifique o nome do Senhor Jesus, exalte o nome do Senhor Jesus. Ele é aquele que tem o nome que está sobre todo nome. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Ele é o Verbo de Deus, o Alfa, o Ômega, aquele que venceu a morte, o inferno, o Hades, tem a chave da morte e do inferno, aquele que esteve morto, mas ressurgiu e vive para todo sempre. Este é Jesus, o meu Senhor, o seu Senhor, o meu Rei, o seu Rei, Jesus Cristo. Exalte o nome do Senhor Jesus, glorifique o nome do Senhor Jesus. Eu posso ver o Espírito de Deus se manifestando em nosso meio. Eu vim nessa manhã chamar você a uma compreensão maior de que a vida é espiritual. Aí está o poder de Deus. O poder de Deus se revelando na sua família. Podemos ver o poder da reconciliação. Conciliação de mães e filhos, esposo e esposa. Podemos ver a saúde divina restaurando juntas, medulas, ossos, órgãos. Poder de Deus, aonde Jesus é exaltado, o Espírito é derramado.
Aí está. Uma nova realidade, uma nova estatura, provisão de Deus, a proteção de Deus. Quando o profeta se escondeu, a Bíblia diz que Deus veio falar através de um sussurro. E Ele está soprando no seu coração nesse momento. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Santo, 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 santo. Santo é o Cordeiro que morreu. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Santo é o Senhor. La mashiri andala mashiri andala paturi andala mashiri andala mashiri. La mashiri andala mashuri andala paturi andala mashiri andala. Puri andala paturi la mande ai tequila ramanda e turi andala. Ande anche torianda la mashurianda la mamarianda la pashurianda la rande ai toquiglianda la mashurianda la mashirianda la oh ei pane anda la mashirianda la mashurianda la mashurianda. Ah, sim, Senhor, nós chamamos não mais a ilha da magia, a ilha do poder de Deus, da manifestação do poder de Deus, da glória de Deus, do Cristo exaltado, do Cristo exaltado. Continuem abençoados.